O road movie, gênero universal e atemporal, tem a estrada como seu principal espaço de deslocamento. Os filmes são feitos ao longo desse percurso e as personagens estão em busca de possíveis respostas para suas questões e resgates de identidades. Mas afinal, o que esses personagens deixaram para trás? O que eles destruíram? Qual a expectativa deles nesse percurso? Os filmes da trilogia da Estrada, dirigida por Wim Wenders, chamado de Novo Cinema Alemão, introduziram o pós-modernismo no cinema, fazendo uma colagem de gêneros com forte influência da fotografia, das artes visuais e arquitetura. Na década de 70, Fassbinder, Herzog e Wenders queriam que os filmes voltassem a ser autênticos, contando histórias que tratassem de pessoas reais das ruas, de preferência filmadas em locações originais. O grande exemplo era a Nouvelle Vague, que tinha revolucionado o cinema francês pouco antes. Influenciado também pela pintura do americano Edward Hopper, com seus personagens melancólicos perdidos em bares e quartos de hotéis, os filmes de Wenders são recheados de temas existenciais relacionados às questões como a incomunicabilidade do homem no mundo contemporâneo e a solidão. Não são essencialmente filmes discursivos, mas repletos de silêncios e momentos de pura poesia. Seus filmes, que costumam trabalhar com roteiros abertos, se inspiram numa estética documental com o objetivo de recuperar o essencial do cinema, humanismo e emoções. Nessa trilogia, fica evidente que ele enxerga o mundo como dominador do homem, não conquistado por ele, a miopia espiritual do homem moderno, as relações deterioradas e alguns deslocamentos entre a fotografia e o próprio cinema frente às novas tecnologias. Em Alice nas Cidades, de 1974, o jornalista alemão Philipp Winter adquire a fobia de bloqueio do escritor ao tentar escrever um artigo sobre os Estados Unidos e então decide retornar à Alemanha. Ao registrar o voo, encontra com uma mulher alemã e sua filha Alice, de 9 anos, assim começando uma longa e duradoura amizade. O filme é baseado nas primeiras viagens de Wenders à América, além de ser muito influenciado pela cultura americana e toda a força simbólica que ela tem. É uma espécie de tentativa desse cineasta alemão de se sentir pertencendo a um mundo americano, ao menos contar uma história daquilo que viu, sentiu e experimentou. Todo filmado em preto e branco e em 16mm, Alice nas Cidades é inspirado pelo existencialismo que nos mostrou que viver é ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. A partir desse foco, percebemos que o preto e branco do filme é mais do que um recurso estilístico. O cineasta quer impor o seu modo de ver, a sua visão do que vê. Todo deslocamento, a viagem, na verdade, ganha contornos de transformação. Trata-se de uma busca de suas raízes, das identidades, por imagens que se desdobram em uma história. Na poética de Wenders, a fotografia pontua todo o filme também por meio das fotos instantâneas tiradas por fio, que são bastante representativas de um mundo diluído pelo imediato, por uma experiência vazia de mundo, que se revela e rapidamente se esvai. Assim como as paisagens, nada é perene, tudo é móvel, líquido e transitório. Os planos cinematográficos são repletos de silêncios entrecortados pelos ruídos das ruas e os monólogos interiores do fio, que por vezes são expressos na tela. Nesse filme, Wenders inicia sua trilogia dos road movies e questiona a relação dos seus personagens com os lugares, a busca da identidade, a banalização das imagens pela televisão, o excesso de publicidade, o vazio existencial, a relação confusa e deteriorada entre homens e mulheres, a viagem e, principalmente, o início de uma questão que permeia muitos dos seus outros filmes, a incomunicabilidade frente a uma comunicação arbitrária. Movimento em Falso, de 75, baseado em Goethe, descreve 6 dias na vida do aspirante a escritor William, que deixa para trás sua mãe opressora e sua casa e por fim resolve partir em uma jornada silenciosa pela estrada. No vagão de um trem, ele encontra desde um atleta que participou das Olimpíadas de 36, uma atriz e até interrompe o suicídio de um passageiro. O filme marca também a estreia no cinema da atriz Natasha Kinski. Em Movimento em Falso, a aspereza, a incomunicação e a imobilidade fazem um contraponto com o próprio título do filme, um personagem prisioneiro dele mesmo em um estado de isolamento. Wenders escreveu um roteiro fluido e livre de linearidade. Em busca da solidão para satisfazer seu desejo de escrever, William encontra um destino para terminar sua viagem, uma montanha nos Alpes bávaros na Áustria.
No Caminho do Mundo de Goethe e no espectro da Alemanha nazista, o percurso de William segue na tentativa de construir sua própria lógica. Wim Wenders tem seu herói distante das afetações em relação ao outro e ao mundo. Movido por algum impulso, o personagem parece insensível e seu movimento demarca afastamentos constantes. Algumas cenas que nos ajudam a resumir um filme intimista, contemplativo, que ao seu modo descreve com imagens compostas de uma maneira quase que pictórica a angústia de uma personagem errática, insatisfeita, cheia de dúvidas e anseios, que chancela a linguagem de um cinema europeu que se pronuncia pelo vagar das imagens, com movimentos mínimos, mas carregados da brutalidade de um real na figura de um personagem que busca pela sua escrita. O personagem William, apesar de ser um viajante, é um homem que olha para dentro. De forma intimista e contemplativa, Movimento em Falso analisa a identidade cultural de uma Alemanha ressentida pelo nazismo que ainda não sabe bem como lidar com esses reflexos comportamentais do pós-guerra. Wenders filma uma história que reforça aquilo que chamamos hoje de modernidade líquida, conceito discutido pelo sociólogo tcheco Bauman. A insegurança inspirada por essa condição estimula desejos conflitantes de estreitar esses laços e ao mesmo tempo mantê-los frouxos. Movimento em Falso tem como questão central a formação, a aprendizagem das identidades, coletivas e individuais, através do deslocamento sobre um espaço culturalmente reconhecido que perdeu seu sentido de ser, histórico e político, demandando uma nova ressignificação. Embora o filme não seja um clássico road movie, ele nos mostra que não há necessidade da estrada para quem deseja ir, para quem precisa deslocar. A sensação da busca pelo novo e o inesperado não necessita da viagem. O percurso pode ser intensificado pela sensação de uma busca interior. No decurso do tempo, de 76, um técnico de projetores de cinema viaja pela Alemanha visitando cinemas desativados quando encontra o homem recém-separado. Eles ficam amigos e resolvem viajar juntos. Mais uma vez, a viagem serve como uma espécie de fio condutor para nos aproximarmos da narrativa de um cinema poético que insiste em existir apesar de toda a evolução digital. Wenders visitou todas as salas de cinema ao longo da fronteira das Alemanhas, fotografou uns 120 cinemas e acabou escolhendo uma dúzia para as filmagens. Na década de 70, o cinema alemão estava em plena crise. Os que não fecharam passavam pornografia, caso do cinema onde trabalhava a personagem Pauline no filme. As lentes de Wim Wenders estavam enriquecidas pela nostalgia do cinema como arte em destruição. No filme, o cineasta se utiliza de algumas metáforas para mostrar o quanto existem afinidades entre a história e o desenrolar próprio da história das personagens. Ainda segundo Wenders, as cidades podem trazer em si sua própria história, e mostrá-la pode torná-la visível ou ocultá-la. Como os filmes, elas podem abrir seus olhos ou fechá-los. Elas podem esvaziar ou alimentar sua imaginação. No decurso do tempo, fecha essa trilogia inicial de Wenders, feita de incomunicabilidades desse cinema de tempos mortos. Mais uma vez, a narrativa fica por vezes suspensa, detendo-se sobre um gesto, um sinal, uma palavra, um silêncio, uma imagem. No fundo, sempre fomos atraídos por viagens, novos percursos, deslocamentos. Viajar é sinônimo de deixar para trás. Viajar também é encarar de frente questões fundamentais que envolvem o nomadismo, os movimentos, a transitoriedade, o romper fronteiras.